Olá, queridos corações amigos em plenitude. Sejamos todos muito bem-vindos à nossa live de grande relevância para todos nós. Olha, essa live de hoje, energia mental, consciência e responsabilidade. Uma oportunidade para nós estarmos refletindo juntos, tá bem? Sejamos todos bem-vindos a participar conosco dessa live. Muito bem. Nosso Alessandro já está presente, sejam todos bem-vindos. Todos nós sabemos a importância que tem o nosso pensamento, não é verdade? Nós somos os únicos seres da criação que temos esse atributo de estarmos pensando e temos também uma consciência. Os animais têm lampejos, né, de princípio de consciência, né, ou de inteligência. Mas nós somos os únicos seres que temos realmente a inteligência como sendo esse atributo do ser essencial ou do espírito que todos nós somos. E nós somos esse ser imortal, esse self, e temos conosco um corpo físico, que estamos temporariamente aqui nesse grande hospital-escola chamado Terra. Então, nós estamos aqui de passagem. Então, Sócrates já dizia, nós somos, enquanto seres pensantes, viajores do tempo, e a vida na Terra é uma estação. Então, todo mundo aqui está de passagem. E, além do corpo, nós temos uma mente. E a nossa mente é diferente da consciência. A consciência, ela tem todas as respostas. A mente, todas as perguntas. A nossa mente, ela pode ser viciada. A consciência, não. A consciência, ela é como se fosse um olho d'água puro e cristalino, que está sempre produzindo a água, e essa água vai ter uma destinação. Então, ela passa por um canal. Neste canal, que vai chegar num poço. Esse poço são nossas crenças e valores. Então, se as nossas crenças e valores estiverem permeados de uma visão proativa, amorosa, positiva, a mensagem consciencial torna-se, na sua recepção, pura e cristalina. Mas se o nosso poço de crenças e valores estiverem permeados de crenças limitadoras, não sou capaz, eu não consigo, eu não dou conta, a mensagem vai ficar, de alguma forma, comprometida. Então, por isso que é muito importante nós estarmos valorizando os nossos pensamentos. O pensamento, ele é a base de tudo. Então, nosso pensamento, eles vão desencadear em nós o nosso sentimento. Mas o pensamento mais o sentimento vão estar criando um campo energético, um campo mental, que é a energia mental. E essa energia mental, ela quer e requer uma direção. Se essa direção for permeada pela força da vontade, eu quero, eu posso, eu sou capaz, eu mereço, eu me determino. Onde a vontade ela se faz ausente, vem o desejo. O desejo, ele precisa e ele requer um processo de reeducação ou de educação. Então, no desejo, muitas vezes eu quero algo ou alguma coisa sem ter o trabalho do exercício para isso. Então, daí a importância de nós estarmos buscando ou perceber as nossas crenças, os nossos valores, o nosso mapa mental, como coloca na neurolinguística. Então, os pensamentos eles vão também despertar ou impulsionar no nosso cérebro, neuroquimicamente,
as enzimas correspondentes aos nossos padrões mentais. Por isso, quando eu digo, eu não sou capaz, eu não consigo, eu tenho taquicardia, eu tenho sudorese, eu tenho insônia, eu entro num padrão de ansiedade, de medo, de insegurança. Então, daí a importância do autoconhecimento. É o que nós vamos tratar hoje. Energia mental, consciência e responsabilidade. Como trabalharmos com isso? Ok? Então, vamos junto aí. Nosso D'Alessandro, nossa Daiane. Muito bem. Daiane é uma expert na mídia, né? A Maria Lúcia, Suzana Souza, todos sejam muito bem-vindos para estarmos refletindo juntos, tá bem? Então, vejamos, olha, a energia mental, ela tem 3 componentes básicos, que nós separamos apenas didaticamente. Então, nós temos o pensamento, o sentimento e a vontade. Então, essa tríade, ela cria um campo mental que, dentro da visão da psicologia transpessoal consciencial, nós chamamos de energia mental. Toda a nossa exposição, toda a nossa live, ela está baseada na visão da psicologia transpessoal consciencial e da programação neurolinguística, a PNL. A psicologia transpessoal consciencial, ela tem essa visão biológica, psicológica, social e espiritual. Biológica, nós temos um corpo, moramos numa casa psicotrônica, mas nós somos mais do que um corpo. Nós temos uma estrutura mental, que é o que nós vamos estar lidando hoje, mas nós somos muito mais do que essa estrutura, porque nós podemos ressignificá-la. Não tem como deletar, mas tem como reprogramar. E nós também viemos de um caldo sociocultural. São fatores intervenientes na nossa personalidade. Mas nós não somos o resultado do meio. O filho de alcoólatra não quer dizer que tem que ser alcoólatra. Então, nós podemos ressignificar a nossa história. Daí a importância de nunca estar colocando ou culpando pai, mãe ou de onde nós viemos pelo fato de como nós estamos. Porque nós podemos estar ressignificando toda a nossa história. E quem nós somos na essência? Nós somos um self, que, como diz Carl Gustavo Jung, nós somos uma luz. Nós somos, como já dizia o maior psicólogo da humanidade, que é o Cristo Jesus, que brilha a vossa luz, que brilha o nosso potencial, que brilha toda a nossa potencialidade amorosa. Então, o ser humano, ele pensa, ele sente, ele age, porém, ele se manifesta de uma forma unificada. Então, ou seja, pensando, sentindo ou agindo, não há separatividade. Então, pensamento, sentimento e vontade são todos interligados. Nós dividimos aqui didaticamente. Agora, é impossível pensar sem sentir e também sem querer realizar uma ação. Por isso que a neurolinguística coloca toda a ação, seja ela mental ou física, ela tem uma intenção positiva, muitas vezes com uma direção equivocada. Quando eu digo, eu não dou conta, eu não sou capaz, no fundo, a intenção positiva é muitas vezes criar uma autodefesa, mas é uma falsa defesa, porque o que vai realmente nos garantir é a coragem, a confiança. Então, quando nós entramos nessa percepção daquilo que nós pensamos, nós vamos estar justamente nos auxiliando nesse nosso processo da mudança. E daí a importância de nós estarmos buscando essa conscientização. Por quê? Porque o ser humano, nós somos todos racionais e também emocionais, com uma direção, a nossa evolução, que é a forma como nós vamos manifestando no mundo. Por isso que a vida em sociedade, ela já dizia, os pensadores, é a pedra de toque do ser humano, do espírito, da alma, do ser essencial. Por quê? A pedra de toque é aquela pedra que o lapidário vai utilizar para tirar aquela canga, aquela casca, aquela máscara que fica em torno do diamante, inibindo o seu brilho. Da mesma forma, somos nós. À medida que nós vamos convivendo, nós vamos criando cada vez mais o manejo
manifestando o nosso potencial. Então, nós só vamos dividir aqui didaticamente, porque qualquer separação dentro do pensamento, do sentimento, isso torna uma visão reducionista. Então, o pensamento, ele é a base da energia mental. Ele é resultado daquilo que pensamos sobre nós, sobre o mundo, sobre as pessoas. E quando nós estamos pensando, ele vai despertar em nós os certos sentimentos. E esses sentimentos, eles vão evocar sentimentos, por exemplo, os pensamentos, eles vão evocar sentimentos que vão estar gerando por nós, através da força da vontade, um processo de mudança. Nós podemos mudar. Na maioria das vezes, nós temos dificuldade de perceber o que pensamos. O que fica muito mais evidente é o sentimento. Então, o pensamento, ele vai possibilitar essa apreensão lógica das coisas a partir do raciocínio propiciador do autoconhecimento. Então, à medida que eu vou adquirindo o autoconhecimento, passando a me perceber mais, eu vou justamente conseguindo entender aquilo que eu tenho de melhor já resolvido, e onde eu deixo a desejar, eu vou buscar agora estar melhorando. Então, por meio do pensamento, nós vamos conseguir o conhecimento da realidade da vida e também o autoconhecimento, que vai nos levar a essa percepção da nossa realidade interior. Por quê? Não há nenhum sentimento, nenhum pensamento desprovido de uma origem. Então, a energia do pensamento, que é a energia mental, ela tem que ser muito mais abstrata quando nós comparamos com a energia dos sentimentos. Agora, nós ouvimos muito de pessoas que quando agem, agem sem pensar. Você acha que alguém age sem pensar? Não há nenhuma atitude, nenhum comportamento sem pensar. Então, nós pensamos, mas não pensamos que pensamos e continuamos pensando. Lembra quando você foi começar a aprender a dirigir? Você ia cuidar da embreagem, quando você tinha lá, não era o carro automático. Esquecia do acelerador. Ia cuidar do acelerador, esquecia do volante. E hoje? Hoje você faz automaticamente. O que é automaticamente? Aquilo que de tanto você pensar, cai no piloto automático. Por isso que muitas vezes o microfone. Tá saindo só. Esse microfone? Tá saindo? Ah, tá. Tá carregando. Ah, tá carregando. Mas tá saindo só. Tá saindo o som aí? Ah, ok. Então vejamos, olha, quando você estava ali treinando para dirigir, de tanto você treinar, isso cai no piloto automático. O que é o piloto automático? Aquele pensamento que você produziu repetidamente e você foi internalizando. Então, a energia mental dos pensamentos, ela tem que ser muito mais abstrata quando nós comparamos com os sentimentos. Então, o que acontece? É que nós, muitas vezes, não tomamos consciência daquilo que nós estamos pensando. E o pensamento, ele é tão automatizado que, às vezes, nós não nos damos conta dele. Quando você entra, por exemplo, num padrão de ansiedade, de medo, de insegurança, muitas vezes você não percebeu o que você falou, ou o que foi que aconteceu que disparou em você, startou em você esse sentimento. Então, essa é a realidade de como muitas vezes a maioria de nós vivemos num estado, muitas vezes, de subconsciência e não nos damos conta daquilo que estamos pensando. Agora, quando nós temos, por exemplo, pensamentos positivos, esses pensamentos positivos vão atrair, vão evocar sentimentos também positivos. Ao contrário, também é verdadeiro. Quando nós pensamos negativamente, vai atrair para nós também sentimentos contraditórios. É o medo, é a insegurança, é a rejeição, é abandono, é a incapacidade. E, na maioria das vezes, esses pensamentos e esses sentimentos são oriundos da nossa primeira e a nossa segunda infância. A primeira infância vai ali até os 6, 7 anos,
A segunda infância, quando a criança já começa a entrar na escola, ela vê, olha, existe outros tipos de pai, outro tipo de mãe. Existe aquela criança que é esquecida na escola, aquele pai que já chega muito antes para apanhar a criança. Então, ela começa a perceber e interagir de uma forma diferente daquele ambiente nuclear que era o da família. Por exemplo, se você tem algo importante para realizar amanhã, por exemplo, uma prova de um concurso, e você começa a pensar, será que eu vou conseguir fazer a prova direito? Ó, já começa, ó, quando é algo que está lhe convidando a você a acessar em você a sua competência, o seu potencial. Sem perceber, você já está ligando a situações anteriores. Porque essa crença, será que eu vou conseguir fazer direito à prova? Ela não vem do nada, ela vem da sua história. Às vezes, será que vai ter algum problema na hora que eu for resolver as questões? Na maioria das vezes, são situações que já aconteceram com você, ou você ouviu de alguém. Será que eu vou ter um lapso de memória? Olha como isso é muito forte. Isso tudo que você está falando para você mesmo, sem perceber, você está metaprogramando o seu cérebro. São os pensamentos sendo formulados de uma forma naquilo que você realmente não quer. Então, isso passa a te dominar como sendo, como nós colocamos na própria neurolinguística, num diálogo interno. Então, você entra num diálogo interno que não lhe ajuda. Pelo contrário, você está focado no que você não quer. Como a mente não distingue o que você está pensando e o que está acontecendo, ela lhe mostra aquilo que está acontecendo que você não quer. Por quê? Os pensamentos evocam um sentimento de igual teor. E o que vai acontecer em termos de sentimento? Então, esse tipo de pensamento, ele vai despertar em você, vai evocar em você sentimentos como insegurança, medo, ansiedade. O que você está fazendo? Sem perceber, você está se programando para se dar mal na prova do concurso amanhã. E às vezes nós não percebemos isso. Por isso que toda mudança, ela deve ser focada no que você quer e em você. Por exemplo, se eu digo assim, eu não quero ficar nervoso ao telefone. Que jeito que vocês estão me vendo? Nervoso ao telefone. Agora, se eu digo, olha, eu quero ficar cada vez mais calmo ao telefone. Aí vocês estão vendo o quê? A própria minha mente, ela já vai me mostrar eu cada vez mais calmo. E também aquelas situações em que eu agi com calma e com serenidade. Então, olha como é importante nós estarmos percebendo a nossa energia mental. Porque ela, quando eu digo de forma, eu não vou dar conta, será que vai dar um branco, eu não sou capaz, eu não me dou conta que eu estou mobilizando a minha energia mental de uma forma negativa. E para que amanhã o meu desempenho deixe a desejar. Porque eu estou pensando negativamente. Eu estou usando a minha energia mental contra mim mesmo. E às vezes não me dou conta disso. Que eu estou usando não ao meu favor, contra mim mesmo. Daí a importância de eu estar sempre programando no que é positivo. Eu quero me manter cada vez mais calmo diante da prova e vou dar o meu melhor para responder de uma forma serena, calma, com a certeza que o que eu já estudei é o suficiente para que eu tenha êxito do que eu realmente estou me propondo. Então, eu já estou evocando o que eu estudei, eu já estou me vendo saindo positivamente da prova, sem um padrão de exigência e num padrão de profundo autoacolhimento. Isso é fundamental. Por isso que a nossa energia mental, ela é resultado daquilo que nós pensamos e nós sentimos. Então, o que ocorre? Ocorre que os pensamentos eles nunca cessam. Ninguém para de pensar. Acontece um após o outro. Uma verdadeira avalanche, ainda mais quando são negativos. Por isso que é muito importante nós estarmos nos autoacolhendo e disciplinando, educando a nossa mente. Por quê? Se eu fico nessa falação mental, veja, principalmente quando eu estou pensando negativamente, devido a essa minha situação, a esse meu padrão mental, quase sempre eu não tenho muita consciência dos meus pensamentos, apenas
dos sentimentos e das ações e dos comportamentos. E às vezes eu não falei, olha, que eu não era capaz, olha o que aconteceu. Então, muitas vezes eu utilizo dos resultados para fazer um reforço negativo. Guarde isso com você, com todo carinho. Dentro de nós não há mapa de derrotas. Dentro de nós há fatos. A forma como eu os vejo é que me leva a me sentir capaz ou não. Então, é muito importante eu buscar me autoacolher e perceber, olha, o que é o erro dentro da visão da psicologia transpessoal? É uma experiência me convidando a refletir, analisar e fazer de forma diferente. Olá, queridos corações, amigos em plenitude. Um convite especial para você. Você quer continuar assistindo essa live? Entre no nosso clube de assinaturas Plenitude com Você, por apenas R$ 49,00 mensais. Em nosso clube, além de todas as lives que você terá acesso, você também poderá participar de um workshop de autoconhecimento com temas mais diversos. O workshop terá uma duração de 3 horas. Será apresentado uma vez por mês. Será realizado online por mim, Lacordaire Fayad, ou pelo Dr. Alírio de Cerqueira Filho. Caso você não possa participar conosco diretamente no workshop, você tem o direito de assistir a gravação quantas vezes você quiser. No clube, você tem também acesso a vários cursos de autoconhecimento. Além disso, participando do clube, você estará contribuindo com uma casa muito especial. A Casa Transitória Irmã Dulce é uma parceria do Instituto Brasileiro de Plenitude Humana com essa entidade filantrópica que cuida de pessoas com câncer como um suporte, pessoas que não têm onde ficar, tanto do estado como também de outros estados. Então, se você quiser e venha fazer conosco essa parceria, você clique no nosso site plenitude.com.br e também você poderá estar clicando no ícone das assinaturas, tá bem? Até lá, gratidão, uma próxima oportunidade.